Deus. Agora, por que não olhar para Jonas apenas como um mito? Nós vamos chegar lá, mas antes precisamos concordar que a ciência não é capaz de responder todos os questionamentos sobre a existência. Pensando no modo científico, crer na história desse peixe é absurdo. Mas orar para um Deus que controla o mar também é absurdo. O grande debate de Jonas é entre uma realidade meramente natural no sistema fechado e uma realidade que está aberta ao sobrenatural. Os naturalistas atribuem ao universo todos os eventos da qual participamos, mas nem isso também pode ser comprovado pela ciência. Porque o universo é um sistema fechado, com ações repetitivas e previsíveis, onde tudo pode ser explicado por uma causa anterior. Porém, todos os dias existem eventos ocorrendo no universo que não podem ser previstos e, portanto, não pode ser determinado por esse sistema fechado. O próprio fato que nós estamos falando sobre isso hoje, e não vamos estar falando sobre isso semana que vem, ou não estávamos falando sobre isso ontem, não pode ser previsto pelo universo. Não é um ato mecânico, mas nós escolhemos estar aqui, nós escolhemos mudar talvez um pouco a nossa rotina, e nós escolhemos chegar aqui e falar sobre este assunto. Mas deixa eu dar um outro exemplo. Imagine que você tenha várias moedas e essas moedas somando de R$10. E se você colocar essa moeda dentro de uma gaveta e fechar aquela gaveta, ali você vai ter sempre R$10. Por quê? Porque aquela moeda e o sistema ali não é capaz de alterar o valor de moedas que estão dentro daquela gaveta. Vocês concordam comigo? A menos que, se um dia você abrir a sua gaveta e ali tiver R$8, qual é a sua primeira reação? É perguntar o quê? Quem pegou? Quem interferiu naquele sistema fechado? O que eu quero dizer com isso? Um peixe sempre terá um comportamento esperado, a menos que de fato haja um ser externo à natureza capaz de interferir no rumo da ação desse peixe e conduzi-lo a tomar uma ação inesperada. Nesse caso, o de engolir Jonas e levá-lo até Nínive. O texto de Jonas 1:27 diz: o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. O grande pressuposto do cristianismo, o grande pressuposto que forma toda a nossa visão de mundo é que existe um Deus, criador de todo o universo, que não está limitado ao tempo e ao espaço, mas esse Deus interfere no rumo da história, porque esse Deus criou o universo e criou a natureza para que ele pudesse relacionar com a sua criação e se relacionar com os seus filhos. Se partimos desse pressuposto, então é coerente crer que os milagres, tanto do Velho como do Novo Testamento, são de fato reais e servem para o nosso ensino. Por exemplo, quando Jesus transforma a água em vinho, ele está interferindo no elemento básico contido no vinho, que é a própria água. Ele não está dizendo, olha, eu vou fazer vinho do ar, ele faz vinho a partir da água, um elemento que está dentro do vinho. Então ele interage com aquilo que ele mesmo criou para produzir algo que ele deseja. Jesus nunca transforma pedra em pães, mas ele faz de pães, de peixes, mais peixes. Quando Jesus Cristo olha para um cego e toca na sua vista e faz com que ele veja, ele está simplesmente fazendo com que aquele corpo faça o que ele foi criado para fazer. Enxergar. Quando ele olha um homem que tem uma mão paralítica, ele toca naquela mão e aquela mão se move, ele está apenas fazendo com que o seu corpo possa reproduzir algo que ele foi criado para fazer. Porque nós sabemos que uma das características de corpos saudáveis é que eles se curam. Quando você tem uma febre, você sabe que é o seu corpo enfrentando algum organismo que invadiu o seu corpo e te avisando que aquilo precisa ser tratado. E ele então vai curar daquele ataque. Então, nós olhamos Deus interagindo com a ciência, com o universo, com a sua criação, colocando a sua mão naquilo que ele criou e produzindo os resultados que ele mesmo quer. Agora, muito dessas coisas que eu estou falando já são evidenciados pela própria ciência. A questão é que quando nos deparamos com a afirmação, por exemplo, da física, que o ambiente é afetado pelo observador, não é ele que afeta o observador, mas é o observador que afeta o ambiente. Você já viu aqueles experimentos onde as pessoas começam a ficar falando ali pro arroz várias palavras negativas e o arroz apodrece, a água fica podre, por causa que as pessoas... Existem vários, você pode
pesquisar aí vídeos e pesquisas científicas onde já mostram a interação da pessoa com o ambiente, da sua capacidade de falar e coisas ali acontecerem. E quando a gente começa a olhar esses fatos, começamos a olhar para os elementos, como a oração, por exemplo, e começamos a dizer, entendi. Então, se é uma relação com a natureza, se eu posso falar para a água e ela apodrece, ou ela fica de boa qualidade, o arroz, e assim vai, então, basta eu olhar para dentro de mim mesmo e encontrar em mim tudo que eu preciso. E aí nós começamos a nos fazer de deuses. Buscamos conexão com a natureza, com o universo e com o nosso eu interior, em busca de restaurar a realidade. E esse processo faz com que eu faça de mim mesmo e de você ídolos. O resultado é que quando não temos ninguém maior do que nós mesmos a quem orar, somos dominados por um vazio existencial. Perdemos a esperança ou ficamos presos a um jogo de poder e de sedução, onde seremos manipulados por qualquer um que nos prometa uma experiência de sentido, uma experiência espiritual. Porque nós estamos procurando algo fora de nós mesmos, para nós validarmos a nossa identidade, para validarmos a nossa experiência da realidade humana. Veja o caso do submarino que implodiu em busca do Titanic. Somos seduzidos por essas histórias e queremos explorar o que não foi explorado, porque nada neste mundo consegue satisfazer o nosso desejo por algo maior. Por isso, se tivermos recursos, depois de experimentar tudo que o dinheiro pode comprar, vamos comprar passagens para o espaço ou vamos explorar o fundo do mar. Por quê? De acordo com S. Lewis, porque temos desejos que nada neste mundo pode satisfazer, e a razão é porque nós não fomos criados para este mundo.